Olá a todos, hoje é dia 13 de abril de 2019, meu nome é Gilmar e eu estou aqui com mais um vídeo para comentar as notícias da semana. Hoje eu vou comentar basicamente duas notícias inclusive que ocorreram ontem, que são notícias importantes. Primeiro foi a notícia publicada pelo portal Antagonista, dando conta de que na planilha de corrupção da Odebrecht, a Odebrecht ela pagava suas propinas, mas ela tinha tudo isso muito bem organizado. E ela tinha uma planilha onde anotava os valores que estavam sendo pagos e para cada pessoa que estava sendo pago era dado um apelido. Então, por exemplo, Antônio Pallotti era o italiano. O Lula, que está preso em Curitiba, o ex-presidente, ele era o amigo, por conta da relação que ele tinha com o pai do Marcelo Odebrecht, o fundador da Odebrecht, o Emílio Odebrecht. E tinha um outro personagem ali que a Polícia Federal não sabia quem era, que aparecia na planilha como o amigo do amigo, teoricamente o amigo do Lula. E o Marcelo Odebrecht, que fez um acordo de delação premiada, e quando se faz acordo de delação premiada, se descobrir que foi omitida alguma informação ou foi falada uma mentira, o acordo perde validade. Então Marcelo Odebrecht não pode nem mentir. O Marcelo Odebrecht afirma no seu depoimento que o amigo do amigo é o Dias Toffoli, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o ministro do Supremo Tribunal Federal, da Suprema Corte, da Corte Constitucional do Brasil, aparece na planilha de propina da Odebrecht. E em que situação? Quando a Odebrecht estava fazendo a usina de Belo Monte, o Dias Toffoli, que já é empregado do PT há muito tempo, na verdade nunca deixou de ser, Dias Toffoli era advogado-geral da União, antes de ser nomeado ministro pelo Lula, ou pela Dilma, não me lembro agora quem foi que o nomeou. Então, naquela ocasião, o Dias Toffoli já recebia, segundo o Marcelo Odebrecht, propina por conta da liberação da obra de Belo Monte. Então, isso é uma situação muito grave, é um caso muito grave que precisa ser apurado. Lamentavelmente, o Davi Alcolumbre, que está se mostrando um grandíssimo traidor, porque ele foi apoiado pelo governo, mas ele está boicotando, ele já boicotou o pedido de abertura da CPI do Supremo, a chamada CPI da Lava Toga, e está boicotando os pedidos de impeachment, seja do Gilmar Mendes, e agora já deve entrar um novo pedido de impeachment aí do Dias Toffoli. Até agora o Dias Toffoli não se pronunciou. Vamos lembrar que o próprio antagonista já havia feito uma denúncia anterior de que o Dias Toffoli recebia uma mesada no valor de R$100 mil por mês da ex-mulher, num acordo que se tinha ali. Então, essa situação é muito grave porque ele é o ministro da Suprema Corte. É claro que essa denúncia, por si só, ela não representa uma prova, mas representa um forte indício da necessidade de investigação. Além do que, claro, o Dias Toffoli não pode ser presidente da Corte, ele precisava se ausentar da Corte até que se chegasse a uma conclusão, seja a culpa, e aí é óbvio ele não pode ser ministro do Supremo, ou a sua inocência, ele voltaria a exercer o seu cargo normalmente. Mas eu quero dizer o seguinte, isso me parece bastante grave. Existe, por parte de setores do governo federal, não acredito que seja a opinião do presidente, mas existem setores no governo federal que estão raciocinando da seguinte maneira: nós não devemos criar instabilidade política porque nós precisamos aprovar a reforma da Previdência. Então nós temos ali setores do governo que estão boicotando qualquer medida de investigação da Justiça Federal. Então tirando, por exemplo, vou pegar um caso bem concreto, o Major Olímpio, que está na linha de frente da tentativa de abrir a CPI da Lava Toga, nós temos outros senadores da base governista, por exemplo, que não assinaram o requerimento. Qual é o argumento? Isso criaria instabilidade política e dificultaria
a aprovação da reforma da Previdência. Ora, a reforma da Previdência ela é importante? Não tenho dúvida nenhuma. Tá? Ela é uma pauta importante? Certamente que é. No entanto, nós não podemos ficar reféns de pautas econômicas. Porque qual é o ponto de apoio da velha política, da elite corrupta nesse país hoje? É o Supremo Tribunal Federal. É ali que eles estão atuando para barrar toda e qualquer investigação que aponte os políticos culpados e mesmo membros do judiciário, como agora está se desenrolando. Então, hoje, a ferramenta fundamental para acabar com a luta contra a corrupção no Brasil é o Supremo Tribunal Federal. Então, se você deixar o Supremo Tribunal Federal agir impunemente com a desculpa de que você precisa manter a estabilidade política para aprovar a reforma da Previdência, esse país pode aprovar uma reforma da Previdência qualquer e, no entanto, voltar à mesma situação de antes, um país da impunidade e da corrupção. Esse é o ponto. Então nós precisamos atacar fundamentalmente o centro da luta contra a Operação Lava Jato, a luta contra a corrupção, que hoje é o Supremo Tribunal Federal. Daí a importância da CPI, a CPI chamada Lava Toga. Então, nós não podemos vacilar. É fundamental atacar o bastião da impunidade, que é o Supremo Tribunal Federal. Um outro assunto, para já ir concluindo o vídeo, é que ontem as ações da Petrobras tiveram uma queda de quase 8%. Uma queda absurda, né? Fora dos padrões. E por que isso aconteceu? A Petrobras havia informado de que iria fazer um reajuste do preço do diesel. Esse reajuste ficaria aí em torno de 5, alguma coisa por cento, não lembro o valor real. O presidente da República, Jair Bolsonaro, ligou para o presidente da Petrobras pedindo explicações. Olha, por que um aumento desse nível? Nós estamos falando de um aumento de mais de 5%, quando a previsão da inflação para este ano está girando em torno de 4%. Então o presidente, mais do que justo, né, de maneira correta, fez esse questionamento. E aí a Petrobras recuou do aumento, né, não fez o aumento do diesel. E isso foi interpretado pelo mercado financeiro, né, como uma ação intervencionista, né, contrário à vontade, né, do mercado, às regras do livre mercado, etc. Então, tá vendo? O presidente não é liberal coisa nenhuma, ele é um intervencionista. Já tem a imprensa toda comparando. Olha, o Bolsonaro faz igual a Dilma. Até a deputada estadual, a Janaína Pascoal, declarando que o L do PSL, né, que é Partido Social Liberal, não serve para nada, né, criticando a intervenção do governo. Gente, vamos pensar um pouco, né? Então, toda a crítica, olha, na verdade o Bolsonaro não é liberal, ele é intervencionista da economia, vai voltar à situação anterior, que absurdo. A imprensa dizendo, a Petrobras perdeu 30%, 30 bilhões de valor de mercado. É óbvio, historicamente falando, isso não há dúvida alguma, que a economia de mercado, ela é muito mais eficiente que qualquer economia controlada. Basta ver aí Cuba, Venezuela, a própria União Soviética, né? A sua economia no concreto era muito ineficiente. Então, o livre mercado, sem dúvida, ele é mais eficiente. Tá? Então, ninguém aqui, e nem mesmo o presidente, tá, está aqui com uma política intervencionista, que acha que o Estado tem que controlar a economia. Isso é uma grande bobagem, isso é coisa de gente que não entende nada de nada. No entanto, esses liberais puro sangue, né, esses liberais que estão aí fazendo a crítica, eles são tudo liberais em tese. Então eles criam um modelo econômico na cabeça e acham que esse modelo econômico tem que ser aplicado de qualquer maneira. Como é que você acha que você pode trabalhar, no caso da energia, do petróleo, né, diesel, gasolina, como é que você pode falar de livre mercado se você tem uma única empresa exploradora de petróleo no Brasil? Me diga.
deixar a Petrobras fazer o que ela bem entende, porque é livre mercado, é uma grande bobagem, porque ela é o monopólio. Então, para que de verdade, de fato, você tenha o livre mercado no âmbito da energia, do petróleo, né, gasolina, diesel, etc., você precisa primeiro quebrar o monopólio da Petrobras. Trazer outras empresas para todo o ciclo. Exploração, refino, transporte, armazenamento, etc. Nós só temos competição, né, nós só temos aí empresas atuando na parte final, que é transporte e distribuição. A parte de exploração é da Petrobras. Ela tem um monopólio, ela é a única empresa que atua no Brasil. A parte de refino, praticamente é a Petrobras também que tem o monopólio. Então, é uma estupidez de gente que não pensa dizer que, olha, tem que liberar o mercado. Mas não tem mercado porque tem uma empresa que domina. Se você deixar na mão dessa empresa, ela vai fazer o que quer. Ora, a Petrobras tem que explicar por que ela queria dar um reajuste de mais de 5% para o diesel, sendo que a previsão da inflação está em 4% e não houve no mercado internacional nenhum salto no preço do petróleo. É verdade que o preço do petróleo nos últimos meses tem aumentado no mercado internacional, mas nada que justifique um aumento desse porte. Então a Petrobras precisa sim dar satisfações. E está correto o presidente, absolutamente correto. Foi lá e falou assim, por quê? E ele disse, olha, eu pedi informação. Se ele justificar o aumento, beleza. Senão ele vai ter que rever. É simples assim. Tá? Então, criou-se muita história, a imprensa adorou isso, mas a imprensa, ela é oposição ao governo, a imprensa quer destruir esse governo, precisa ficar claro isso. Tá? E mesmo alguns parlamentares do PSL que não entendem a realidade do mundo. Acham que nós estamos numa situação ideal. O mundo não é o ideal, o mundo é um mundo concreto. E é dentro do mundo concreto que você tem que fazer as políticas governamentais. Afinal, o presidente não está aí para assistir as coisas, ele está aí para governar. E a Petrobras é uma empresa que detém o monopólio da extração do petróleo. Como é que você vai dizer que você tem que atuar sobre o livre mercado se você não abriu o mercado ainda? Depois que você abrir o mercado, que você trouxer outras empresas para todo o ciclo, desde a exploração até a distribuição no posto de gasolina, aí sim você pode falar de livre mercado. Mas enquanto você tem uma empresa só, é absolutamente impossível. Tá? Então, mais uma vez, parabéns ao presidente pela medida correta que tomou. Tá certo? Bom, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostarem do vídeo, deixem seu joinha, deixem seus comentários e nos vemos então no próximo vídeo. Um forte abraço a todos e até mais.